se orgulhar. Você está fazendo um milagre. Mostre para mim. O que está querendo dizer com milagre? Perguntou ele. Apenas ande aí para eu ver, disse eu, e ande como uma mulher. Ele tentou e não conseguiu. Ele não conseguia andar como uma mulher. E eu lhe disse: bem, aí está o segredo. Volte para a universidade. Até agora, você tentou não andar como uma mulher. De agora em diante, tente andar como uma mulher com toda a força de vontade. Seu esforço para não andar como uma mulher era a causa de todo o problema. Isso se tornou uma obsessão, uma hipnose. Você se hipnotizou. A única maneira de desfazer essa hipnose é agir com deliberação. Volte para a universidade imediatamente, concluí, e ande bastante, tentando de todas as maneiras possíveis mostrar que você é uma mulher. Ele tentou e não conseguiu, e desde essa ocasião não conseguiu mais. Se você tem medo, no seu caso de pessoas atraentes, é a mesma coisa. Lembre-se, se você tem medo de que alguém toque o seu umbigo, ou tem medo do escuro, ou tem medo de andar como uma mulher, ou tem medo disso ou aquilo, XYZ, não importa. O medo tem de ser eliminado, porque o medo é um processo incapacitante, um processo paralisante. E a única maneira de eliminá-lo é enfrentando-o. Experimentar liberta. É melhor aprender. É melhor livrar-se do medo. É melhor se relacionar com as pessoas. E, na verdade, se você começar a se relacionar, vai descobrir que todas as pessoas têm algo de belo. Ninguém é desprovido de beleza. Talvez a beleza tenha dimensões diferentes. O rosto de uma pessoa é bonito, a voz de outra é bonita, o corpo de outra é bonito, a inteligência de outra é que é bonita. Ninguém é desprovido de beleza. A vida dá a todos um ou outro tipo de beleza. Existem tantas belezas quanto pessoas. E a única maneira de entrar em contato com a beleza de uma pessoa é tornar-se íntimo, deixar todos os medos de lado, baixar todas as defesas. E você vai ficar surpreso. Deus se expressa de formas diferentes. Deus é beleza. No Oriente temos 3 palavras para Deus: Satyam, verdade; Shivam, o bem supremo; Sundram, a beleza suprema. E a beleza é a última delas. Deus é belo. Deus é beleza. Sempre que encontrar a beleza, ela será um reflexo da beleza de Deus. E se você tiver medo do reflexo, como poderá se relacionar com o verdadeiro? O reflexo existe para você aprender a lição, de modo que um dia possa se relacionar com o verdadeiro. Por que me sinto acanhado? A liberdade é a meta da vida. Sem liberdade, a vida não tem nenhum significado, porque a liberdade não é política, social ou econômica. Liberdade significa liberdade temporal, liberdade de pensamento, liberdade de desejo. No momento em que a mente não existe mais, você está em união com o universo. Você é tão vasto quanto o universo. A mente é que é a barreira entre você e a realidade, e por causa dessa barreira você permanece confinado numa célula escura, onde não chega luz nenhuma e onde nenhuma alegria penetra. Você vive em sofrimento porque não está destinado a viver num espaço confinado tão pequeno. O seu ser quer se expandir para a fonte suprema da vida. O seu ser deseja ser oceânico e você se tornou uma gota de orvalho. Como é que você pode ficar feliz? Como pode ficar contente? O homem vive em sofrimento porque vive aprisionado. E Gautama Buda diz que o Tanya, o desejo, é a causa profunda de todo o nosso sofrimento, porque o desejo cria a mente. Desejo significa criar o futuro, projetar-se no futuro, procurar o amanhã. Procure o amanhã e o hoje desaparece. Você não pode mais enxergá-lo. Os seus olhos estão toldados pelo amanhã. Procure o amanhã
e você terá de carregar o fardo de todos os seus ontens, porque o amanhã só pode existir se os ontens o alimentarem. Todo desejo nasce do passado, e todo desejo se projeta no futuro. O passado e o futuro constituem toda a sua mente. Analise a mente, disseque-a, e você vai encontrar apenas duas coisas: o passado e o futuro. Você não vai encontrar nem sequer uma gota do presente, nem sequer um único átomo. E o presente é a única realidade, a única existência, o único movimento que existe. O presente só pode ser encontrado quando a mente está completamente parada, quando o passado não subjuga mais você e o futuro não possui mais você, quando você está desligado das lembranças e das imaginações. Nesse momento, onde está você? Quem é você? Nesse momento você é ninguém, e ninguém pode magoar você quando você é ninguém. Você não pode ser ferido porque o ego está muito propício a receber ferimentos. O ego está quase buscando e procurando ser ferido. Ele existe por intermédio dos ferimentos. Toda a existência dele depende do sofrimento, da dor. Quando você é ninguém, a angústia é impossível, a ansiedade simplesmente inacreditável. Quando você é ninguém, existe um grande silêncio, uma grande calma, nenhum ruído. O passado se foi, o futuro desapareceu. O que existe para fazer barulho? E o silêncio que é ouvido é celestial, é sagrado. Pela primeira vez, nesses espaços de não-mente, você se torna consciente da celebração eterna que se sucede continuamente. É disso que é constituída a vida. À exceção do homem, toda a vida é feliz. Apenas o homem foi excluído dela, ficou de fora. Apenas ao homem pode acontecer isso, porque só o homem tem consciência. Agora, a consciência tem duas possibilidades. Ou ela se torna uma luz brilhante dentro de você, tão brilhante que até mesmo o sol parecerá pálido perto dela. Buda diz que se 1000 sóis aparecerem de repente, quando você olhasse para dentro sem o uso da mente, tudo seria luz, luz eterna. Tudo seria alegria, pureza, sem contaminação, sem poluição. Seria simples alegria, inocência. Seria maravilhoso. A sua majestade é indescritível, a sua beleza inexprimível e a sua bênção inexaurível. Ais Dhammo Sanantano. Essa é a lei suprema. Se conseguir deixar um pouco a sua mente de lado, você vai tomar consciência do funcionamento cósmico. Então você será apenas energia, e a energia estará sempre aqui e agora. Ela nunca deixará o aqui e agora. Essa é uma possibilidade, se você se tornar consciência pura. A outra possibilidade é você se tornar inibido, acanhado. Então você esmorece. Então você se torna uma entidade separada do mundo. Então você se torna uma ilha, definida, bem definida. Então você está confinado, porque todas as definições confinam. Então você está numa cela de prisão, e a cela de prisão é escura, completamente escura. Não existe luz, nenhuma possibilidade de luz, e a cela da prisão o incapacita, paralisa você. A inibição torna-se uma servidão. O eu é a servidão, e a consciência torna-se liberdade. Abandone o eu e seja consciente. Essa é toda a mensagem de todos os Budas de todas as idades, passado, presente e futuro. O cerne da mensagem é muito simples. Abandone o eu, o ego, a mente e exista. Neste exato momento em que esse silêncio satura, quem é você? Um ninguém, um não ser. Você não tem um nome, você não tem uma forma. Você não é nem um homem, nem uma mulher, nem hinduísta, nem muçulmano. Você não pertence a nenhum país, a nenhuma nação, a nenhuma raça. Você não é o corpo
e não é a mente. Então o que é você? Nesse silêncio, o que você sente? Como lhe parece ser? Só uma paz, só um silêncio. E dessa paz e desse silêncio, uma grande alegria começa a vir à tona, brotando sem nenhuma razão aparente. É a sua natureza espontânea. A arte de pôr a mente de lado é todo o segredo da religiosidade, porque, quando você põe a mente de lado, você explode em 1001 cores. Você se torna um arco-íris, uma flor de lótus de 1000 pétalas. De repente você se abre e então toda a beleza da vida, que é infinita, é sua. Então todas as estrelas do céu estão dentro de você. Então até mesmo o céu não é o seu limite. Você não tem mais limites. O silêncio lhe dá a oportunidade de se derreter, de fundir, de desaparecer, de evaporar. E quando você não existe, você existe. Pela primeira vez, você existe. Quando você não existe, Deus existe, o Nirvana existe, a iluminação existe. Quando você não está, tudo é encontrado. Quando você está, tudo está perdido. O homem perdeu a espontaneidade. Esse é o seu descaminho. Essa é a queda original. Todas as religiões falam sobre a queda original de uma maneira ou de outra, mas a melhor história está contida no cristianismo. A queda original é porque o homem come da árvore do conhecimento. Quando você come da árvore do conhecimento, come os frutos do conhecimento, isso cria a perda da espontaneidade. Quanto mais culto você for, mais egoísta você se torna. Daí o ego dos estudiosos, dos pundits, dos malvis. O ego se torna decorado com grande conhecimento, escrituras, sistemas de pensamento. Mas eles não o inocentam. Eles não lhe dão a característica infantil da receptividade, da confiança, do amor, da diversão. Confiança, amor, diversão, admiração, tudo desaparece quando você se torna um homem culto. E somos ensinados a nos tornarmos cultos. Não somos ensinados a ser inocentes, não somos ensinados a nos sentirmos a maravilha da vida. Informam-nos os nomes das flores, mas não nos ensinam como dançar ao redor das flores. Informam-nos os nomes das montanhas, mas não nos ensinam como comungar com as montanhas, como comungar com as estrelas, como comungar com as árvores, como estar afinado com a vida. Fora de tom, como você pode ser feliz? Fora de tom, você tende a permanecer na angústia, em grande sofrimento, na dor. Você só pode ser feliz quando está dançando com a dança do todo, quando é apenas uma parte da dança, quando é apenas uma parte dessa grande orquestra, quando você não está cantando a sua canção separadamente. Só então, nessa fusão, o homem é livre. Fico inseguro quando me aproximo das pessoas. O que devo fazer para ser eu mesmo? Todo mundo quer tornar-se incomum. Essa é a busca do ego. Tornar-se alguém que seja especial, ser alguém que seja único, incomparável. E esse é o paradoxo. Quanto mais você tenta ser excepcional, mais comum você parece, porque todo mundo está atrás da excepcionalidade. Esse é um desejo comum. Se você se tornar comum, a verdadeira busca de ser comum é incomum, porque raramente alguém quer ser simplesmente ninguém, raramente alguém quer ser simplesmente um espaço vazio, oco. De certa maneira, isso é realmente incomum, porque ninguém quer isso. E quando você se torna comum, você se torna incomum, e é claro, de repente você descobre que, sem procurar, você se tornou especial, único. Na verdade, todo mundo é único. Se por um só momento você parar de correr constantemente atrás de metas, vai perceber que é único, especial. Não há nada a ser descoberto, tudo já está lá. Esse já é o caso. Existir é ser único. Não há outra maneira de ser.
Cada folha de uma árvore é única, cada seixo na praia é único. Não há outra maneira de ser. Você não pode encontrar um seixo parecido em nenhum outro lugar em toda a Terra. Não existem duas coisas semelhantes, portanto não existe a necessidade de ser alguém. Seja apenas você mesmo, e de repente você será único, incomparável. É por isso que eu digo que isso é um paradoxo. Os que procuram fracassam, e os que não se incomodam, de repente conseguem. Mas não se confunda com palavras. Deixe-me repetir. O desejo de ser incomum é muito comum, porque todo mundo o tem. E ter a compreensão de ser comum é muito incomum, porque isso raramente acontece. Um Buda, um Lao Tse, um Jesus tem esse tipo de desejo. Tentar ser único está no pensamento de todo mundo, e todas essas pessoas fracassam e fracassam redondamente. Como você pode ser mais único do que já é? A singularidade já existe em você. Você tem de descobri-la, não precisa inventá-la. Ela está escondida dentro de você. Você tem de expô-la à existência, isso é tudo. Essa singularidade não é para ser cultivada, é o seu tesouro. Você a carrega sempre consigo. É o seu verdadeiro ser, o verdadeiro âmago do seu ser. Você só precisa fechar os olhos e se observar. Você só precisa parar por um instante, relaxar e ver. Mas você vive correndo tanto, tem tanta pressa de alcançá-la, que acaba perdendo contato com ela. Um dos grandes discípulos de Lao Tse, Lieh Tse, conta que certa vez um idiota estava procurando fogo com uma vela que levava na mão. Diz Lieh Tse, se ele soubesse o que era o fogo, poderia ter cozido o seu arroz antes. Ele passou fome a noite inteira porque estava procurando o fogo, mas não conseguiu encontrá-lo e tinha uma vela na mão. Como você pode procurar no escuro sem uma vela? Você está procurando a singularidade e a tem na sua mão. Se entender isso, você poderá cozinhar o seu arroz antes. Eu cozinhei o meu arroz e sei. Você está faminto sem necessidade. O arroz está lá, a vela está lá, a vela é o fogo. Não há necessidade de pegar uma vela e procurar. Se você pegar uma vela e sair para procurar em todo o mundo, não irá encontrar o fogo porque você não sabe o que é o fogo. Do contrário, você saberia, porque a vela estaria bem à sua frente. Você a estaria levando na mão. Às vezes acontece com as pessoas que usam óculos. Elas estão com os óculos e continuam procurando por eles. Elas podem estar com pressa e, quando estão com pressa, procuram em todos os lugares, mas se esquecem completamente de que estão usando os óculos. Uns até entram em pânico. Você pode ter tido determinadas experiências como essa na sua vida. Por causa da própria procura, você fica de tal maneira em pânico, preocupado e perturbado, que deixa de ver com clareza e não consegue ver o que está à sua frente. Esse é o caso. Você não precisa procurar pela singularidade, pois já é único. Não há como tornar uma coisa mais única. A expressão mais único é absurda. Único é suficiente. Não existe nada parecido com mais único. É assim como a palavra círculo. Círculos existem, mas não existe nada mais circular. Isso é um absurdo. Um círculo é sempre perfeito, mas não é preciso. Não existem graus de circularidade. Um círculo é um círculo. Menos e mais são palavras inúteis. Singularidade é singularidade. Menos e mais não se aplicam a ela. Você já é único. Só se percebe isso quando se está pronto para se tornar comum. Esse é o paradoxo. Mas se você entende, não há problema. O paradoxo está ali, é bonito, não existe nenhum problema. Um paradoxo não é um problema. Ele se parece com um problema se você não o entender. Se você entender, ele será bonito, será um mistério. Torne-se comum e você vai se tornar incomum. Tente tornar-se incomum e você vai permanecer comum.
O que é dar e o que é receber? Agora eu entendo que estou apenas começando a vislumbrar isso. Receber é como a morte para mim e automaticamente todo o meu ser entra em estado de alerta máximo. Socorro! A vida parece tão imensa. Eu entendo o que está perturbando você. Isso aflige quase todo mundo. É bom que você tenha reconhecido isso, porque agora é possível mudar a situação. Infelizmente, existem aqueles que sofrem do mesmo problema, mas não tomam consciência dele. Por causa da sua inconsciência, não existe a possibilidade de nenhuma transformação. Você teve a coragem de se expor. Estou imensamente feliz com isso. Quero que toda a minha gente tenha a coragem suficiente para se expor, por mais feio que pareça. O que acontece é que continuamos escondendo o feio e fingindo quanto ao bonito. Isso cria uma situação esquizofrênica. Você passa a vida mostrando o que não é, e passa a vida reprimindo o que realmente é. A sua vida se torna uma contínua guerra civil. Você luta consigo mesmo, e toda a luta consigo mesmo acaba por destruí-lo. Ninguém pode vencer. Se a minha mão direita e a esquerda começarem a lutar, você acha que alguma delas poderá vencer? Posso dar um jeito às vezes para deixar a mão direita sentir-se bem, achando que venceu, e às vezes mudar a situação e deixar a mão esquerda achando que foi a vencedora. Mas nenhuma das duas pode ser realmente a vencedora, porque as duas mãos são minhas. Quase todo ser humano carrega uma personalidade dividida. E o fato mais importante é que ele se identifica com a parte falsa e nega a própria realidade. Nessa situação, você não pode esperar evoluir como um ser espiritual. O que o autor da pergunta está dizendo é tremendamente importante de entender. Ele está perguntando: o que é dar? Alguma vez você já se perguntou o que é dar? Você pensa que já está dando demais aos seus filhos, à sua esposa, à sua namorada, à sociedade, ao Rotary Club, ao Lions Club. Você dá além da conta. Mas o fato é que você não sabe o que é dar. A menos que você dê a si mesmo, não estará dando nada. Você pode dar dinheiro, mas você não é o dinheiro. A menos que você se dê, isso significa, a menos que dê amor, você não sabe o que é dar. E o que é receber? Quase todo mundo pensa que sabe o que é receber. Mas o autor da pergunta está certo em perguntar e se expor, dizendo que não sabe o que é receber. Assim como, a menos que dê amor, você não sabe o que é dar, o mesmo se aplica quanto a receber. A menos que seja capaz de receber amor, você não sabe o que é receber. Você quer ser amado, mas não pensou a respeito. Você é capaz de receber amor? Existem muitos impedimentos que não vão deixar que você receba. O primeiro é que você não tem nenhum respeito por si próprio. Daí, quando o amor o procura, você não se sente suficientemente capaz de recebê-lo. Mas você está em tal confusão que não consegue nem ao menos ver um fato simples, porque você nunca se aceitou como é, nunca se amou. Como conseguir receber o amor de outra pessoa? Você sabe que não merece, mas não quer aceitar e reconhecer essa ideia estúpida que foi alimentada por você de que não é merecedor. Então, o que você faz? Você simplesmente recusa o amor. E para recusar o amor, você tem de encontrar desculpas. A primeira e mais evidente desculpa é que isso não é amor, é por isso que não posso aceitar. Você não consegue acreditar que alguém possa amar você. Quando você próprio não consegue se amar, quando você não se enxerga, não enxerga a sua beleza, a sua graça, a sua grandeza, como acreditar quando alguém diz: você é uma pessoa bonita? Eu vejo nos seus olhos uma profundidade insondável, uma graça imensa. Vejo no seu coração um ritmo sintonizado com o do universo. Você não consegue acreditar em tudo isso? É demais. Você está acostumado a ser censurado, está acostumado a ser punido, está acostumado a ser rejeitado.
Você está tão acostumado a não ser aceito como é que essas coisas você aceita muito facilmente. O amor terá um impacto enorme sobre você, porque você terá de passar por uma grande transformação antes de recebê-lo. Em primeiro lugar, você terá de se aceitar sem nenhuma culpa. Você não é um pecador como o cristianismo e outras religiões têm lhe ensinado. Você não vê a estupidez da coisa como um todo. Algum sujeito no passado, um Adão, desobedeceu a Deus, o que nem é tanto pecado assim. Na verdade, ele estava absolutamente certo em desobedecê-lo. Se alguém cometeu um pecado, foi Deus, por proibir o filho, a própria filha, de comer o fruto do conhecimento e comer o fruto da vida eterna. Que tipo de pai é esse? Que tipo de Deus é esse? Que tipo de amor é esse? O amor requer que Deus deveria ter advertido a Adão e Eva. Antes de comerem mais alguma coisa, lembrem-se destas duas árvores. Comam tanto quanto queiram da árvore da sabedoria e da árvore da vida eterna, de modo a poderem ficar no mesmo nível de imortalidade que eu. Essa devia ser uma coisa simples para alguém que ama. Mas Deus proibir Adão da sabedoria significa que ele queria que o filho permanecesse ignorante. Talvez tivesse ciúme, medo, preocupação de que Adão se tornasse sábio, que se tornasse igual a ele. Ele queria manter Adão na ignorância para que permanecesse inferior. E se Adão comesse o fruto da vida eterna, então Adão seria um Deus. Esse Deus que impediu Adão e Eva de serem sábios devia ser muito ciumento, completamente horrível, desumano, detestável. E se todas essas coisas não são pecado, então o que pode ser? Mas as religiões ensinam a vocês, judeus, cristãos e muçulmanos, que vocês ainda carregam o pecado que Adão cometeu. Existe um limite para manter as mentiras por muito tempo. Mesmo se Adão tivesse cometido um pecado, você não pode carregá-lo. Você foi criado por Deus de acordo com essas religiões, e você não está carregando a divindade, mas está carregando a desobediência de Adão e Eva? Essa é a maneira ocidental de condenar você. Você é um pecador. A maneira oriental chega à mesma conclusão, mas a partir de premissas diferentes. Eles dizem que todo mundo carrega um pecado imenso e atos malignos cometidos em milhões de vidas passadas. Na verdade, a carga de um cristão, de um judeu ou de um muçulmano é muito menor. Você está carregando apenas o pecado que Adão e Eva cometeram. E ele deve ter se diluído bastante, séculos após séculos. Você não é um herdeiro direto dos pecados de Adão e de Eva. Ele tem passado por muitos milhões de mãos. No momento, essa quantidade deve ser quase homeopática. Mas o conceito oriental é ainda mais assustador. Você não está carregando o pecado de outra pessoa. Em primeiro lugar, você não pode carregar o pecado de outra pessoa. O seu pai comete um crime. Você não pode ser preso. Até mesmo o senso comum dirá que se o pai cometeu o pecado ou o crime, ele terá de pagar. O filho ou o neto não podem ser enviados às galés porque o avô cometeu um homicídio. Mas o conceito oriental é muito mais perigoso e venenoso. É o seu próprio pecado que você está carregando, não o de Adão e Eva. E não é uma pequena quantidade. Ele vem crescendo a cada vida. E você viveu milhões de vidas antes desta vida, e em cada vida você cometeu muitos pecados. Eles estão todos acumulados no seu peito. A carga é do tamanho do Himalaia. Você está esmagado embaixo dela. Essa é uma estranha estratégia para destruir a sua dignidade, para reduzir você a um ser sub-humano. Como você pode se amar? Você pode odiar, mas não pode amar. Como você consegue pensar que alguém pode ser capaz de amar você? É melhor rejeitar esse amor, porque cedo ou tarde a pessoa que está oferecendo o amor dela a você vai descobrir a verdade a seu respeito, que é muito feia, exatamente uma imensa carga de pecados. E então essa pessoa vai rejeitar você. Para evitar a rejeição, é melhor rejeitar o amor. É por isso que as pessoas não aceitam o amor.
Elas desejam, elas anseiam por ele, mas quando chega a hora e alguém está pronto para inundar você de amor, você recua. O seu recuo tem um significado psicológico profundo. Você tem medo. Isso é maravilhoso, mas quanto tempo vai durar? Cedo ou tarde a verdade sobre mim será revelada. É melhor ficar atento desde o começo. Amor significa intimidade. Amor significa duas pessoas se aproximando. Amor significa dois corpos, mas uma só alma. Você tem medo. Sua alma? Uma alma pecadora, carregada de ações condenáveis de milhões de vidas. Não, é melhor esconder tudo. É melhor não assumir uma posição na qual a pessoa que queira amá-lo acabe por rejeitá-lo. É o medo da rejeição que não permite que você receba amor. Você não consegue dar amor porque ninguém lhe disse que nasceu como um ser amoroso. Disseram-lhe, você nasceu pecador. Você não consegue amar nem consegue receber amor. Isso tem diminuído todas as suas possibilidades de crescimento. O autor da pergunta diz: agora eu entendo que estou apenas começando a vislumbrar isso. Você tem sorte, porque há milhões de pessoas no mundo que se tornaram completamente cegas ao seu próprio condicionamento, às cargas horríveis que a geração anterior deixou para elas. Isso dói tanto que é melhor esquecer tudo. Mas ao esquecer, você não consegue eliminar. Ao se esquecer de um câncer, você não pode operá-lo. Por não reconhecê-lo, mantendo-o no escuro, você estará correndo o maior risco desnecessário contra si mesmo. Ele vai continuar se desenvolvendo. Ele precisa da escuridão. Ele precisa que você não saiba da existência dele. Cedo ou tarde, ele vai sobrepujar todo o seu ser. E ninguém mais vai ser responsável a não ser você. Então você sente que, tendo vislumbres, algumas janelas se abrirão em você. Receber é como a morte para mim. Alguma vez você já pensou nisso? Receber é como a morte para você. É verdade. Receber é como a morte, porque receber se parece com a humilhação. Receber algo, especialmente amor, significa que você é um mendigo. Ninguém quer ser a parte que recebe, porque ela torna você inferior ao doador. Receber é como a morte para mim e, automaticamente, todo o meu ser entra em estado de alerta máximo. Esse alerta máximo está implantado em você pela sociedade que você sempre respeitou, pelas mesmas pessoas que você pensou que lhe queriam bem. E eu não digo que essas pessoas tenham tentado prejudicar você intencionalmente. Elas foram prejudicadas pelos outros e estão simplesmente transferindo tudo o que receberam dos pais, dos professores, da geração anterior. Cada geração continua transmitindo doenças para a nova geração e, assim, a nova geração torna-se cada vez mais carregada. Você é herdeiro de todas as superstições, de todos os conceitos repressivos de toda a história. O que entra em alerta máximo não é algo que lhe pertence. É o seu condicionamento que entra em alerta máximo. E a sua última frase é apenas um esforço para encontrar uma racionalização para ele. Esse também é um dos grandes perigos de que todo mundo precisa tomar consciência. Não racionalize. Vá diretamente às raízes de todo o problema. Mas não encontre desculpas, porque se você encontrar desculpas, não poderá eliminar essas raízes. A última afirmação do autor da pergunta é uma racionalização. Talvez ele não seja capaz de ver a sua característica intrínseca. Ele diz: socorro, a vida parece tão imensa. Então ele está pensando que tem medo de receber porque a vida é tão imensa, que ele tem medo de dar porque a vida é tão imensa. Qual é o sentido de dar o seu pequeno amor, como uma gota de orvalho, para o oceano? O oceano nunca vai tomar conhecimento dela. Daí não faz sentido dar, nem faz sentido receber. Porque o oceano é tão imenso, você irá se afogar nele. Daí ele se parecer com a morte. Mas isso é uma racionalização sua. Você não sabe nada sobre a vida. Você não sabe nada sobre si mesmo.
qual é o ponto mais próximo da vida para você. A menos que comece a partir do seu próprio ser, você nunca vai conhecer a vida. Esse é o ponto de partida e tudo tem de começar do próprio começo. Conhecendo a si mesmo, você vai conhecer a sua existência. Mas o gosto e o perfume da sua existência vão lhe dar coragem para ir um pouco mais fundo na vida dos outros. Se a sua própria existência fez você tão feliz, é natural querer entrar em outros mistérios que o cercam, mistérios humanos, mistérios dos animais, mistérios das árvores, mistérios das estrelas. E depois de ter conhecido a sua vida, você não teme mais a morte. A morte é uma ficção. Ela não acontece, ela apenas aparece. Ela aparece do exterior. Alguma vez você já viu a sua própria morte? Você deve ter visto outra pessoa morrer. Mas você já se viu morrendo? Ninguém viu. Do contrário, até mesmo esse mínimo de vida se tornaria impossível. Todo dia você vê alguém morrer, mas é sempre outra pessoa. Nunca é você. O poeta que escreveu: "Nunca pergunte por quem os sinos dobram, eles dobram por ti", tinha uma compreensão mais profunda do que você. Ele deve ter sido um cristão, porque quando alguém morre num vilarejo cristão, o sino da igreja bate para informar a todos, as pessoas que foram para as suas chácaras, para os seus pomares, as pessoas que foram trabalhar em outro lugar. O sino da igreja as faz lembrar: alguém morreu. Então todas elas voltam para dar a última despedida. Mas o poeta teve uma tremenda percepção quando disse: "Nunca pergunte por quem os sinos dobram, eles dobram por ti". No entanto, na sua vida atual, eles nunca dobram por você. Um dia eles vão dobrar, mas então você não estará mais aqui para ouvir. Você nunca pensa em si mesmo no limiar da morte, e todo mundo está no limiar. Você sempre vê outra pessoa morrer. Daí a experiência ser objetiva, não subjetiva. O outro não está morrendo, mas apenas mudando de casa. A força vital dele está passando para uma nova forma, um novo plano. Apenas o corpo é deixado sem a energia vital, mas o corpo nunca a teve. É exatamente como uma vela acesa numa casa escura iluminando-a por inteiro. Mesmo do lado de fora você vê a luz pelas janelas, pelas portas, mas a casa não tem a luz como uma parte intrínseca sua. No momento em que a vela acabar, a casa ficará às escuras. Na verdade, ela sempre esteve no escuro. Era a vela que tinha a luz. O seu corpo já está morto. O que lhe dá a impressão de que ele está vivo é a sua energia vital, o seu ser, que se irradia pelo corpo, que enche o corpo de vitalidade. Tudo o que você vê quando as pessoas morrem é que algo desapareceu. Você não sabe para onde a pessoa foi, se foi para algum lugar ou se simplesmente deixou de existir. Então, a ilusão da morte foi criada do lado de fora. As pessoas que conhecem a si mesmas sabem, sem sombra de dúvida, que são seres eternos. Elas morreram muitas vezes e ainda assim estão vivas. Morte e nascimento são apenas pequenos episódios na grande peregrinação da alma. O seu medo da morte vai desaparecer imediatamente no momento em que você entrar em contato consigo mesmo. E isso abre um horizonte totalmente novo a ser explorado. Depois de saber que não existe morte, todo o medo desaparece. O medo do desconhecido, o medo da escuridão. Qualquer que seja a forma, todos os medos desaparecem. Você começa pela primeira vez a ser um verdadeiro aventureiro. Você começa a penetrar nos diversos mistérios que o cercam. Pela primeira vez, a vida se torna o seu lar. Não há nada a temer. Ela é a sua mãe. Você faz parte dela. Ela não pode afogar você, não pode destruir você. Quanto mais você aprende, mais você se sente alimentado. Mais você conhece, mais se sente abençoado. Quanto mais conhece, mais você existe.
Então você pode dar amor porque tem o que dar. Então você pode receber amor porque não existe o problema de rejeição. A sua pergunta será útil para todo mundo. Eu lhe agradeço pela sua pergunta e pela sua coragem de se expor. Essa coragem é necessária a todo mundo, porque sem ela você não pode esperar por nenhuma possibilidade de transformação, num mundo novo, numa consciência nova, no seu ser autêntico, que é a porta para a realidade suprema e a bênção suprema. Qual o segredo para viver com intimidade? Para conhecer a existência, você precisa viver a vida. Você não vive a vida, você vive em pensamentos. Você vive no passado, no futuro, mas nunca no aqui e agora. E a vida é aqui e agora. Você não está aqui. Daí surgir essa pergunta. A pergunta surge porque você não se encontra com a existência. Você pensa que vive, mas não vive. Você pensa que ama, mas não ama. Você apenas pensa sobre o amor, pensa sobre a vida, pensa sobre a existência, e esse pensar é a questão, esse pensar é a barreira. Esqueça todos os pensamentos e veja. Você não vai encontrar uma única pergunta. Só existem respostas. É por isso que eu insisto vezes sem conta que a busca não é verdadeiramente pela resposta. A busca não é verdadeiramente de modo que as perguntas possam ser respondidas. Não. A busca é apenas sobre como abandonar as perguntas, como ver a vida e a existência como uma mente não questionadora. Esse é o significado de Shraddha, confiança. Essa é a mais profunda dimensão de Shraddha, ou confiança. Você observa a existência com uma mente não questionadora. Você simplesmente olha. Você não faz ideia de como observá-la. Você não impõe nenhuma forma a ela. Você não tem nenhum preconceito. Você simplesmente olha com olhos nus, absolutamente desarmados de quaisquer pensamentos, de quaisquer filosofias, de quaisquer religiões. Você observa a existência com olhos como de uma criancinha, e então, de repente, só existe a resposta. Não existem perguntas na existência. As perguntas vêm de você. E elas continuarão vindo. Você vai continuar acumulando tantas respostas quanto quiser, e essas respostas não vão ajudar. Você terá de chegar à resposta, e para chegar à resposta terá de parar com o questionamento. Quando não houver pergunta na mente, a visão ficará clara. Você terá uma clareza de percepção. As portas da percepção se desobstruirão, se abrirão, e tudo de repente ficará transparente. Você poderá ir à própria profundidade. Para onde quer que você olhe, o seu olhar penetrará o âmago mais profundo e de repente você se encontrará. Você se encontrará em toda parte. Você vai se encontrar numa rocha, se olhar profundamente, bem profundamente. Então aquele que olha, o observador, torna-se o observado. O que vê torna-se o visto. O conhecedor torna-se o conhecido. Se você olhar com bastante profundidade uma rocha, uma árvore, ou um homem, ou uma mulher, se continuar olhando profundamente, esse olhar será um círculo. Ele começa em você, atravessa o outro e volta para você. Tudo é tão transparente. Nada coloca obstáculos. O raio vai, torna-se um círculo e volta para você. Daí uma das maiores frases secretas dos Upanishads. Tat Tivamasi Svetaketu. Tu é isso, ou isso é tu. O círculo é completo. Então o devoto encontra-se em união com Deus. Então aquele que busca está em união com aquilo que busca. Então o inquiridor torna-se ele próprio a resposta. Na existência não existem perguntas. Eu tenho vivido nela por tempo suficiente e até agora não encontrei uma única pergunta, nem mesmo um fragmento de pergunta. Simplesmente se vive.
Então a vida tem uma beleza própria. Nenhuma dúvida surge na mente, nenhuma suspeita o cerca, nenhuma pergunta existe dentro do seu ser. Você está indiviso, íntegro.